Ele não veio agora? Ele está em glória conosco. Ele está vindo em glória. Aleluia. Uau. Continuamos agora com os pontos cruciais das epístolas de Paulo no livro de Colossenses. Desfrutamos a semana passada a porção dos santos na luz, capítulo 1, versículo 12, e continuamos com o capítulo 1, versículo 27, com a questão de Cristo em nós, a esperança da glória, mensagem 10. Cristo em nós, a esperança da glória. Então nós temos um esboço maravilhoso composto de 3 agorismos romanos. Os 3 agorismos romanos desenvolvem o título. Primeiramente, nós temos o relacionamento entre os pontos do título. Veremos quão maravilhoso e a implicação de Cristo estar em nós. Santos, Cristo está em nós. Se pudéssemos permanecer aqui durante o ano, não poderíamos exaurir as implicações de Cristo estar em nós. Cristo está em nós. E, algoritmo Romano 1, ele está em nós como a nossa esperança. Com base em Romanos 8, 25, essa esperança podemos dizer que é algo no futuro, algo que ainda nós não vimos, mas descobrimos em nossa consideração. Isso é verdade, mas a esperança também é aquilo que desfrutamos agora, porque Cristo está em nós. Isso faz com que antecipemos o futuro de Ele ser a nossa esperança em consumação. E, finalmente, veremos que Ele é a esperança da glória. Ok? Algoritmo Romano 1, Cristo está em nós. Nós temos 2 referências bíblicas aqui importantes. Romanos 8:10. Se, porém, Cristo está em vós. Então, Cristo está em vocês. No contexto, se Cristo está em vós, os crentes em Roma, Cristo estava neles. E veremos muito mais sobre Cristo estar em nós em Romanos, à medida que desenvolvermos esse algoritmo romano. E depois, em 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos, para ver se ou será que vocês não percebem, vós não reconheceis vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados. Mas não somos reprovados. Ninguém é reprovado depois de crer. Cristo está em nós. Ao considerar a importância do fato de Cristo estar em nós, começamos lembrando uns aos outros que o Cristo em Colossenses contém a revelação mais elevada de Cristo. E essa revelação é aquilo que ele é em si mesmo e nas suas realizações, sua pessoa e obra, propostas diante de nós de maneira mais elevada. Em comparação a todos os livros da Bíblia, a revelação de Cristo em Colossenses é a revelação mais elevada. Então, Cristo é a porção dos santos, como nós vimos no capítulo 1, versículo 12. Ele é o filho do amor do Pai, e no qual somos amados. Em 1:13, ele está na velha criação e para a velha criação, o primogênito dentre os mortos, de toda a criação, desculpem. E ele está relacionado à criação, aquele pela qual todas as coisas foram criadas, e para a qual todas as coisas foram criadas, e para a qual todas as coisas foram destinadas. Tudo isso é o que ele é, esse Cristo. Ele não é apenas isso. Ele também é a imagem do Deus invisível, como primogênito de toda a criação. Ele é a cabeça do corpo. Ele é o preeminente, aquele que tem o primeiro lugar em todas as coisas. Ele é aquele em quem toda a plenitude da deidade se agradou em habitar. E no versículo 16, ele é o mistério da economia de Deus. Ele é o mistério de Deus. Ele é a realidade de todas as coisas positivas no universo. Bom,
Eu não segui todas as referências bíblicas, mas isso tudo se encontra nos capítulos 1 e 2 de Colossenses. Tudo isso deve nos apresentar uma imagem, uma figura dessa impressão, de uma impressão de quem ele é. Então, precisamos ser aperfeiçoados e desejar estudar todas essas verdades cruciais no livro de Colossenses. Ao passar das eras, o livro de Colossenses tem sido o foco de muito estudo teológico e na restauração do Senhor tem sido estudado extensivamente e nos tem sido aberto extensivamente e no treinamento de tempo integral também é uma questão crucial ao buscarmos a constituição da verdade. Mas ao considerar que essa é a revelação mais elevada de Cristo, como lembramos que a revelação mais elevada de Cristo é para nos introduzir na experiência de cada uma dessas revelações. Então, a revelação mais elevada, sem precedente em Colossenses, é para nos introduzir numa experiência subjetiva elevada, sem precedente a cada um de nós. Ele é para ser tudo, a realidade de todas essas coisas para nós, para ser buscado como cada aspecto. E ele é capaz de fazer isso porque ele está em nós. Em nós. Então, essas revelações, por fim, se tornarão o que eu gosto de dizer, verdades de relacionamento. Não estamos buscando essas coisas somente para ter umas revelações, mas essas coisas nos levam para ter um toque com Ele, um descanso com Ele, numa posição com Ele, um relacionamento que é compatível com aquilo que Ele quer que sejamos. Isso é para nos introduzir na experiência de todas essas coisas, para conhecê-lo plenamente nesse relacionamento que Ele deseja ter conosco. Em Colossenses 1:25 nos diz que quando a Paulo foi dado essas revelações, o mistério oculto das gerações, no contexto dos versículos 24 a 26 do capítulo 1, ele falou essas coisas para que ele completasse a palavra de Deus. Isso está na nossa frente. O fato de ele completar a palavra de Deus especificamente foi para nós, agora que experimentemos essa revelação na nossa experiência pessoal, a fim de nos tornar o seu complemento, para nos tornar a sua noiva gloriosa, para que ele venha em glória, para nos glorificar e dar glória para nós, por meio da nossa experiência subjetiva dele, nessas verdades de relação. Além disso, Colossenses também é referido como a vontade de Deus. Então, Colossenses, no versículo 9 do capítulo 1, refere-se à vontade de Deus e nos chama, e também é referido em Colossenses 4 em relação à vontade de Deus. Se quisermos conhecer a vontade de Deus, precisamos abrir o livro de Colossenses e ver que o desejo dele é que a igreja, como seu corpo, o experimente de maneira tão completa que eles o conheçam como o Cristo todo inclusivo e todo extensível, aquele que tem a preeminência como seu centro, aquele que enche o universo como a circunferência. E como tal, nós temos a experiência dele ser a porção dos santos, como o antegozo da sua porção da boa terra, no versículo 12. Tudo isso é para dizer que essa pequena frase do capítulo 1, versículo 27, Cristo em vós, aponta para o fato de que ele não quer permanecer objetivo. O desejo dele é ser experimentado por nós ao máximo e para ser a nossa experiência nesse relacionamento, a fim de que nós o tenhamos como a esperança da glória. Vamos para a letra A. Cristo em vós
é o ponto crucial do livro de Romanos. Então aqui nós temos uma maneira de estudar o livro de Colossenses, esse livro crucial no coração da revelação divina, ao comparar esse livro com Romanos. Várias vezes os irmãos Lee e Ni disseram que há uma estrutura aqui de como estudar a Bíblia. Eles nos mostraram várias maneiras, mas uma maneira é tomar um livro que você está estudando e comparar esse livro, o conteúdo desse livro, com outro livro que tem uma ênfase semelhante. Então, aqui nesse algoritmo romano, ao falar de Cristo em nós, aguardando que nós o experimentemos, nós temos um livro irmão, comparável no livro de Romanos. E Romanos, como vocês sabem, é um livro importante. É um livro sobre as verdades em relação à vida cristã. É um livro básico da vida cristã e é descrito por ser um tesouro entre os livros da Bíblia, um tesouro específico, particular, por causa das verdades que contém, especialmente em expor o mistério da era. Recentemente nós vimos que em Romanos, esse livro sobre a vida cristã, nós temos um cerne. Então, não somente temos os 2 anos sobre Romanos 5 a 8 como cerne da Bíblia, nós temos também a primeira conferência deste ano sobre o cerne da Bíblia. E nós vimos que esses capítulos podem ser considerados como um extrato ou uma condensação da Bíblia. Se você olhar para esses capítulos e os seus pontos chaves, você poderá ver todos os aspectos cruciais da Bíblia de maneira sucinta. Então, como Cristo em vós é o ponto crucial no livro de Romanos, esse livro de Romanos, no seu cerne, capítulo 5 a 8, é uma condensação, um resumo da Bíblia. Em Romanos 8:10, nos chama para mais experiência, para ter mais experiência dele. Em Romanos 8:10 é a nossa experiência subjetiva, representando toda a Bíblia, representando o livro de Romanos, o cerne da Bíblia, representando a Bíblia. Então, na Bíblia, Romanos 5 a 8 e o Romanos 8:10 nos mostram que nós precisamos experimentá-lo. E a revelação no livro de Romanos é para esse propósito, para nos entregar, para entrar mais profundamente na experiência de Cristo. Porque Ele está em nós. Ele está em nós. Ele não está em nós somente de maneira à toa, só para nos reivindicar, agora essa pessoa é minha. Não, ele está em nós, aguardando-nos, fitado no seu olhar para nós, dependendo de nós, limitado por nós, sem nenhuma outra aspiração ou meta do que nós, que não seja nós. E eis-nos aqui, como seus crentes, vendo neste semestre e nessas mensagens que hão de vir, como Cristo revelado em Colossenses é tudo para os crentes. E deve ser tudo para os crentes. Experimentado completamente como o nosso tudo. O universo mostra isso. Cada coisa positiva, todas as coisas positivas no universo nos mostram que precisamos tocar a Ele no presente momento. Ele é a cabeça do corpo. Ele é o preeminente. Ele deve ter o primeiro lugar em todas as coisas. Ele é aquele que carrega a imagem da criação de Deus. Ele iniciou a nova criação ao encarnar, passar pelo viver humano, morreu, ressuscitou, entrou na nova criação, ele está na nova criação em nós, ele nos aguarda para que nós também sejamos com ele na nova criação. Então, Cristo em vós, o que implica isso? Implica que você é o objeto da sua atenção, o seu amor,
da sua misericórdia. Como ele chegou até você? Como ele chegou até aí? Isso implica a sua a prioridade dele por você. Isso implica seu amor por você, sua misericórdia de você, implica a eternidade, implica a criação, implica a história humana, implica a intenção expressa das Escrituras e, mais de todos, isso implica o fato de que ele quer viver com você. Ele quer finalmente, por implicação do lado dele somente, ele deseja ver se você está disposto a se unir a ele, deixando que ele viva com você e que você viva com ele. É disso que se trata a Bíblia, a história, o universo, a sua vida cristã, a sua própria vida. E agora podemos focar nisso, perceber que se focarmos somente nisso, tudo o mais já é tratado. Então, aqui nós temos um resumo de alguns dos pontos chaves em Romanos. Agora nós estamos focando, ou expondo a frase Cristo em vós, de Colossenses 1:27. Então, essa parte central de Romanos, tudo elabora nesse meio versículo, Cristo em vós. Então, eu acho que eu já mencionei que esses versículos representam o âmago do livro de Romanos. O ponto de Romanos é para nos introduzir num enquadramento experiencial de um viver com ele. Então, no capítulo 3, Cristo está na cruz, derramando o seu sangue para a nossa redenção. Esses pontos são em sequência. Então, ele se aproximou de você, encarnar, viver, morrer na cruz. No capítulo 4, Cristo está em ressurreição. No capítulo 6, nós estamos em Cristo. No capítulo 8, Cristo é o Espírito em nós. Então, esses 4 itens dão um resumo da porção central de Romanos e nos lembram dessa porção central como o cerne da Bíblia. Lembre-se que o cerne da Bíblia tem a sua ênfase numa cativação, um cativar do que Cristo fez objetivamente, explicado em Colossenses, é o que Cristo deseja ter em nós subjetivamente, que corresponde a Colossenses 1:27, o que ele fez por nós subjetivamente. Capítulo 3, ele morreu na cruz. Capítulo 4, ressuscitou, nos posiciona no capítulo 5. E no capítulo 5 representa o cerne da Bíblia, o fato da posição antes de crermos. Embora ele tenha realizado essas coisas, estamos em Adão e experimentamos a separação dele e a condenação. Porém, também é revelado em capítulo 5, nós podemos crer, e nós já cremos. E como nós vimos quando estudamos o cerne, com base nas suas realizações e na nossa fé nesses fatos, nosso reconhecimento dessas coisas, fomos transferidos em posição. Não mais estamos em Adão, fomos transferidos para Cristo e testificamos disso no nosso batismo. Isso mostra isso e testifica especialmente baseado em Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Será que pretendemos viver a nossa vida nessa posição em Cristo? Então, nós temos no cerne, nós temos implícito aqui o fato de que isso nos deixa com o potencial de viver em Cristo, porém ainda estamos no capítulo 7, que é a experiência. Agora estamos tendo uma experiência de estar em Adão, que é estar na carne. Vocês se lembram?
Como foi que transferimos da experiência de estar em Adão à experiência de estar em Cristo no Espírito, no capítulo 8 de Romanos? Bem, isso é pelo fato de que na sua ressurreição ele se tornou outra pessoa. O novo marido no versículo 4, nós nos unimos a ele, ele que experiencialmente está em nós, nós espontaneamente somos transferidos da experiência de estar na carne para o espírito, implicando que Romanos capítulo 8, representado pelo versículo 10, que é Cristo em vós, ele está aguardando-nos que escolhamos ser transferido da experiência da carne para a experiência do espírito, ao contatarmos a ele, percebendo que ele é aquele que morreu por nós, ressuscitou por nós, e agora nós ativamos uma transferência da carne para o espírito por meio do nosso contato apreciativo dele. Então, o entendimento em nós é a base dessa transferência. Agora, que sentimento possível, que evento possível, que circunstância possível pode nos impedir dessas coisas? Que pode, teoricamente, nada, exceto do fato de ainda estarmos na carne. Quanto mais virmos que Cristo está em nós e que Cristo está em nós esperando tomar o seu lugar como nosso marido para que sejamos transferidos da carne para o espírito, mais diremos não para nós mesmos. Voltaremos nosso coração para ele, mas nós colocaremos a nós mesmos nele, na nossa experiência, e mais validamos a sua posição em nós. Agora, vamos passar para o... eu queria dar mais um comentário antes de prosseguirmos. Para mencionar... Aqui 2 vezes é mencionado Romanos 8:10, e o resto do versículo está aqui. Se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Quando cremos, baseado na justiça, ele entrou em nós, regenerou o nosso espírito se tornou a vida Zoe. Como vocês sabem, isso é baseado em justiça. Então, essa base, essa justiça é justiça dupla, a justiça dele ao morrer por nós, vicariamente, e como sacrifício para perdão dos nossos pecados, e a nossa justiça ao responder a ele, ao crermos. E essa justiça nossa responde à justiça dele e capacita nosso espírito a ser regenerado para receber a sua vida. Dali para frente, se apreciarmos de maneira plena, completa, o seu habitar, teremos a expansão daquela justiça inicial. Quando reconhecermos e valorizarmos a presença dele, contatando, tocando, dizendo, Senhor, obrigado, tu és aquele que está habitando em mim, eu quero habitar em ti. Isso é justiça da nossa parte, capacitando-nos agora para passar do nosso espírito regenerado para a nossa mente, emoção e vontade, e como resultado, ele começa a nos transformar, viver conosco. Isso tem como base a nossa resposta justa ao fato de que ele está em nós. Se não fizermos isso, o que isso seria? Se não contatarmos a ele, se vivemos o nosso dia sem contatá-lo, sem repará-lo, sem aplicá-lo ao nosso viver, o que seria isso? Injusto. Então, louvado seja o Senhor, ele está em nós por causa da justiça
da parte dele, e como aquele que está em nós, ele pode avançar e gradualmente ele pode glorificar o nosso ser, transformando-nos por meio da nossa resposta justa a ele. Letra B. A bênção maior e mais elevada que obtivemos na salvação de Deus é Cristo estar em nós. Essa afirmação é para nos sacudir da nosso contentamento. Nós não devemos ficar indiferentes a Ele. A bênção maior e mais elevada que obtivemos na salvação de Deus é Cristo estar em nós. Quando cremos em Cristo, Ele imediatamente entrou em nós. Experimentamos isso, certo? Imediatamente Ele entrou em nós. Dois, após receber Cristo, alguns crentes sentem que Cristo está neles como conforto e satisfação. Então, baseado no primeiro item, agora estamos conscientes do que Ele está ali, temos a sensação de que Ele está ali, mas se quisermos responder de maneira completa, precisamos nos atentar às articulações sutis que Ele dá. Como o onipotente, Ele entra, mas com sua limitação maravilhosa, a sua pessoa. Não, ele entra em nós não como o onipotente, todo-poderoso, mas de maneira quieta, de maneira tranquila, calma, suave, para que nós permitamos que ele seja mais do que isso. Então, desde o tempo que fomos regenerados, temos algum sentido, alguma sensação. Isso é para nos sinalizar de que ele deseja ser mais do que isso para nós. Quando ele entrou em você, você teve algum entendimento, alguma consciência? Você teve alguma sensação quando ele entrou em você? Eu tive. Alguns de vocês ouviram eu contando minha história? Oh, se o sol vai ser muito mais resplandecente no milênio, ou 7 vezes mais brilhante, então, naquele momento, o sol ficou 6 vezes e meio mais brilhante do que antes para mim. Estava resplandecendo para mim. Eu perdi todo o meu peso e o meu peso baixou para 2 quilos. Então, quando eu estava andando, eu estava flutuando. Tudo se tornou bonito. Eu ouvi sons celestiais. Eu vi cores que eu jamais tinha visto. E com certeza eu vou ver de novo, mas muitas dessas cores eu não vi desde aquele tempo. Então ele entrou em nós, sinalizando para nós com essa consciência, seja que fosse a sua consciência, e percebemos em nós, ele vai cumprir essas sensações em você. Eu estou em você. Você não dá para imaginar o que está na sua frente. Não dá para nem imaginar o que está na sua frente. Então, falamos sobre algumas consciências que nós podemos ter após receber Cristo. Cristo está neles como conforto e satisfação para alguns crentes. Sim, é o doce antegozo do que está por vir. Mas isso indica, mais uma vez, que nesse enquadramento de relacionamento nós somos tirados do nosso isolamento para uma intimidade com Ele, para um toque de satisfação com Ele. 3. Alguns novos crentes sentem que Cristo está regulando-os e proibindo-os de pecar. Alguns podem não ter
consciência forte e subjetiva quando eles creem no início, mas certas coisas que eles faziam repetidamente, há algo dentro, há um impedimento, há- então há consciência, há uma pessoa em mim, há outra pessoa em mim, que não vá de encontro com o que eu estou fazendo. Então essa consciência não é para governar você, direcionar você. Não, isso é para mostrar para você que ele quer que seu viver seja elevado ao viver dele. 4. Outros crentes sentem que Cristo está capacitando-os a vencer seduções e tentações que antes não conseguiam vencer e a tolerar sofrimentos e provações que os outros não conseguem suportar. Isso é verdade. Mas ele, por fim, como aquele que habita interiormente, em Romanos 8:10, não quer apenas suprir você nas suas provações, ele quer se unir a você nas provações para ser uma pessoa unida com ele, para testificar o que ele é na sua humanidade e o que ele consegue fazer. C. Cristo é o Deus vivo e ele pode entrar em nós como Espírito. 1 Coríntios 15, 45. Logo, nós podemos sentir a sua presença pacífica, alegre, radiante, poderosa, divina e gloriosa. Oh, isso é para nos chamar. Uma vez, assim que nós provamos isso, não tem nada que possa comparar com isso. Isso nos chama a viver com Ele, não importa qual seja o desafio, quão desafiador seja a nossa situação presente. Devemos falar sobre Cristo até sermos cativados por Cristo. Devemos dizer, aleluia, louvado seja o Senhor, Cristo está em nós. Então falamos sobre várias coisas que têm algum valor para nós. Se não, nós não falaríamos sobre essas coisas. Mas, por favor, compare aquilo que você fala a Cristo e o fato dele viver em você. O que você está conversando não tem valor em comparação ao que ele é para você. Então você deve falar sobre o que Cristo é para você. Você deve falar com ele primeiramente, porque ele está aqui para falar com você. Ele quer se envolver com você. E à medida que você conversa com ele, também fale com os outros sobre ele, até que você seja tão cativado que você não consegue dizer mais do que aleluia, Cristo está em mim. Eu amo isso. Devemos falar sobre Cristo até sermos cativados por ele e devemos dizer aleluia, Cristo está em nós. Eu preciso cobrir o algoritmo romano 2 de maneira rápida, mas eu acho que conseguimos fazer porque, bom, algoritmo romano 2 é uma citação de Romanos 15:13, que se encontra no final da segunda metade do livro de Romanos. Então, ele contém uma parte, o pensamento do cerne da Bíblia, dizendo, ora, o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz no vosso crer, para que transbordeis de esperança no poder do Espírito Santo. A esperança aqui é mencionada porque corresponde ao segundo aspecto de Cristo em vós, a esperança, a esperança. Então, o que significa Cristo estar em você como a esperança? Como mencionamos em Romanos 8, a esperança é algo que você não vê, mas você espera. Você espera, talvez você espera por ter neve em Anaheim. Então você espera que caia neve em Anaheim. Você nunca viu isso, você jamais verá. Mas se você desejar isso, isso não pode ser confirmado.
Mas a esperança da qual nós falamos não é esse tipo de esperança. Embora nós não o vejamos, nós experimentamos e sabemos que é nosso. Vamos ver esses subitens. Deus é o Deus da esperança. Então, esse título, o título final de Deus no livro de Romanos, ele usa a estrutura em aposição de que Deus é esperança. Então, como Deus em Cristo, como Espírito está em nós, Deus como esperança está em nós, nós temos esperança em nós. Então, Ele é a esperança da glória em nós, certo? B. Quando Ele nos enche de alegria e paz, nós transbordamos de esperança, ok? Quando? Então, a esperança pode indicar condição. Pode dizer sim ou pode não. Contudo, Cristo como esperança é algo garantido. Ele está em nós para completar, para cumprir essa esperança, para tornar essa esperança realidade. Então a palavra quando foi usada. Quando ele nos enche de alegria e paz, nós transbordamos de esperança. Então, no final de Romanos, fala de esperança. Quando transborda de esperança? Quando você está cheio de alegria e paz. Mas quando é que você está cheio de alegria e paz? Você está cheio de alegria e paz quando você aprecia aquele que habita em você e você o contata, você desfruta-o. Ele se infunde em você e agora você tem alegria e paz e isso transborda em esperança. Então, nossa apreciação daquele que habita em nós, nós o tocamos, desfrutamos e agora ele é essa esperança. Então, letra C, aqueles que não têm alegria e paz. Aqueles que não têm alegria e paz não podem ter esperança. Então, a esperança aqui, você gostaria de ter a esperança? Você precisa de ter alegria e paz? Você quer ter alegria e paz? Como você pode ter alegria e paz? Você aprecia aquele que habita em você interiormente, você o contata. Se não, você não vai ter alegria e paz e você não vai ter esperança. Paulo falou aos Colossenses dessa maneira. Eles tinham Cristo neles, mas para eles, ele não era uma esperança viva. Então, nos versículos 4 e 5, ele mostra que a esperança de vocês está nos céus, aguardando vocês. O contexto mostra que aquela esperança aguardando nos céus por eles, eles têm hoje para ser experimentado hoje, para contatá-lo, desfrutá-lo. Reparem nos versículos 4 e 5. Tudo depende da nossa apreciação dele e do nosso contato dele. Ao contatarmos a ele, ele se torna a esperança viva. Em 1 de Pedro 1:3. Ele se torna uma esperança viva para nós. Letra D. Se desfrutarmos Deus como graça e desse modo tivermos paz e alegria, seremos cheios de esperança. Então, que razão temos para não ter esperança? Que razão podemos ter para não ter esperança? Quando nos foi apresentado, nos foi trazido o Cristo todo inclusivo, todo extensivo para nós, para ser desfrutado em nosso espírito. E ao fazer isso, ele completou a vontade de Deus, e somente precisamos contatá-lo, porque ele está em nós, precisamos contatá-lo e teremos alegria, paz e estaremos cheios de esperança. Letra E. Paulo diz, ora, o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz no vosso crer, para que transbordeis de esperança no poder do Espírito Santo. Versículo 13. Isso indica que, quando experimentarmos o Deus da perseverança e encorajamento, no versículo 5, conheceremos o Deus de esperança. Então, o versículo 5 diz que, ora,
o Deus da perseverança. Então, Deus é perseverança. E do encorajamento, esse Deus que é de esperança e também perseverança, encorajamento, encoraja. Ao contatá-lo, ele se torna nossa perseverança, nosso encorajamento, e permanecemos em contato com ele e no desfrute dele. Por fim, ele se torna a esperança que nós temos no versículo 13. Então, letra F. Não precisamos ficar sem esperança. Treinando-os. Não precisamos ficar sem esperança. Não devemos ter um semblante rebaixado. Sempre devemos ter a sensação que tivemos quando fomos regenerados, exponencialmente aumentando, desfrutando, expressado. Se você me vê sem sorriso, você pode me perguntar: por que, irmão, você sorriu muito quando você foi regenerado, mas não está sorrindo agora? Nós devemos ficar cheios de alegria, cheios de paz e cheios de esperança. 4. Sempre que tocamos o Espírito, temos esperança. Por quê? Sempre que tocamos o Espírito, nós temos esperança. Então, estaremos cheios de glória, seremos apresentados a Ele como a noiva gloriosa, como em Efésios 5. E o irmão Bob vai completar o esboço. Santos, quando encontrei essa afirmação, eu fui cativado. Não precisamos ficar sem esperança. O que diz aqui? Deixa eu encontrar aqui. Porque sempre que tocamos o Espírito, nós temos esperança. Será que podemos tocar o Espírito? Onde está o Espírito? No nosso Espírito. E quem é o Espírito? Cristo. E o que é Cristo? A nossa esperança. Quando tocamos o Espírito, nós temos esperança, porque esse Espírito é Cristo em nós como esperança da glória. Então, jamais há um momento em que devemos ficar sem esperança. Às vezes sentimos que não tem necessidade, não tem paz em nós, estamos numa situação que achamos que é sem esperança, porém, quando tocamos o Espírito, nós temos esperança. Uma coisa maravilhosa. Precisamos abordar o resto do esboço, e eu acho que esse esboço é maravilhoso. O irmão Ron compôs esse esboço para nós. A Igreja Romano 3 é uma citação de Colossenses 1:27, que é o versículo principal dessa mensagem, que conclui com Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Cristo em nós é a esperança da glória. Eu acho que muitos cristãos, ou alguns cristãos, sentem que o Senhor, eles sabem, porque a Bíblia diz que ele descerá dos céus com poder e glória, certo? Todo olho o verá, certo? Tem esse versículo. Então a esperança deles é no Cristo vindouro, aquele que está vindo de fora deles. Mas esse versículo diz que a nossa esperança não é o Cristo que vem de fora, senão o Cristo que está em nós. Esse Cristo é a esperança da glória. A nossa esperança da glória é o Cristo que está em nós. Ok. E há um versículo em 2 Tessalonicenses 1:10 que diz que Cristo virá para ser glorificado em nós. Então a glória está em nós, essa glória está em nós e essa pessoa gloriosa está em nós. Ele é a nossa esperança da glória. Então Paulo disse que as riquezas da glória desse mistério, que é Cristo em vós, ele é um mistério. Então esse é o mistério. Cristo em nós é o mistério. Fui salvo quando tinha 8 anos de idade. Eu ainda me lembro do dia quando eu recebi a revelação do Senhor, da parte do Senhor, de que Cristo está em mim. Isso me revolucionou. Antes daquele momento, não tinha percepção alguma de que Cristo estava em mim. Mas quando eu vi que Cristo estava em mim, foi uma coisa grandiosa. Santos, precisamos perceber que Cristo está em nós. Podemos regozijar-nos, podemos estar cheios de alegria e paz e esperança, porque Cristo está em nós. Ele é um mistério oculto e ele é a esperança da glória. Agora chegamos à letra A. O mistério oculto
é Cristo em nós, a esperança da glória. Um atributo maravilhoso de Deus é glória. Então, a glória é um atributo de Deus. Está relacionado a Deus. Sem Deus, não há glória. É um atributo do próprio Deus. Então, consideramos o que é glória. No estudo Vida de Hebreus, provavelmente em outros lugares também o irmão Lee abordou essa questão. Ele disse que podemos ilustrar a questão de glória pelo exemplo de uma flor de cravo. A semente de uma flor de um cravo, é muito pequena. Se você semear isso para a terra, crescerá até chegar no estágio de florescer. Quando o cravo floresce, isso é glorificação. Finalmente, após muita luta, o irmão lhe disse que, a fim de que esse cravo cresça, tem de lutar. Primeiramente, tem de lutar para sair, para brotar daquela casco da semente, pelo poder da sua vida. Então, ele tem que lutar pelo solo no qual está crescendo. E depois pode dar uma saída no ar, onde pode receber o sol, a chuva, e depois cresce até florescer. E o irmão Lee diz que após muita luta, o cravo chega no estágio de florescer. Essa é a glória do cravo. O seu florescer é a sua glória. E então ele diz que cada um de nós, sem exceção, é como o cravo. Por meio da regeneração, a vida de glória entrou em nós. Agora nós temos uma semente de glória em nós. A vida que temos em nós é uma semente. E como semente, é a vida de glória. Isso é Cristo em nós, a esperança da glória. A glória não é apenas um resplandecer radiante no ar. Isso é muito objetivo. Se a glória fosse somente um brilhar exterior, seria uma vaidade. Mas não é isso que fala a Bíblia. A Bíblia fala que a glória é o florescer do elemento divino de Deus. Um dia o elemento divino de Deus irá florescer. A fim de ser glorificado, não é ser arrebatado para um brilhar. A glória é o florescer do elemento divino que fora semeado em nós. Nós iremos florescer com esse elemento divino que já está em nós agora mesmo. Em outro estudo Vida, ele diz que na Bíblia a glória é Deus expressado. Essa é a definição de glória. Deus expressado. Onde Deus expressado, isso é glória. Mas quando Deus está oculto, escondido, não há glória. Quando Deus é visto, há glória. Você jamais poderá ver Deus sem ver a sua glória. É uma afirmação profunda. O Deus não visto é Deus, mas o Deus visto é glória. A Bíblia revela que a palavra se tornou carne e armou tabernáculo entre nós para que todos recebêssemos da sua glória, para que todos contemplássemos a sua glória. João diz que ninguém jamais viu Deus, o unigênito Filho de Deus é quem o revelou. A glória na declaração de Deus. Quando vemos a Deus, vemos a glória. Para Deus, a glória não é nada mais do que Deus expressado. A glória é um atributo de Deus. Deus tem muitos atributos. Um desses atributos é a glória. Então, o ser interior de Deus é a totalidade de todos os seus atributos. Os mais proeminentes são Deus como vida, Deus como luz, Deus como santidade e justiça. Nas mensagens de conclusão, o irmão lhe deu 38 atributos de Deus. Muito esclarecedor. O atributo de Deus é o que Deus é. O Deus triuno é a constituição de todos os seus atributos. A totalidade de todos os seus atributos é a essência interior de Deus. Deus tem uma essência interior com seus atributos interiores. A imagem de Deus é a expressão da sua essência interior. Então, Cristo é a imagem de Deus. Significa que ele é a expressão da essência dos atributos de Deus. Um dos atributos de Deus
está relacionado ao seu ser interior, que é a sua glória, um atributo de Deus. Prosseguimos para o ponto 1. Segunda de Pedro diz que Deus nos chamou pela sua própria glória. Alguns de nós lembramos da nossa experiência de salvação. Percebemos e reconhecemos que havia uma glória no evangelho que ouvimos. O evangelho da glória é o evangelho da glória de Cristo. Irradia, resplandece no coração dos homens. Não resplandece no seu rosto, resplandece no seu ser interior. Nessa glória, Deus nos chamou pela sua própria glória. Isso é 2 de Pedro 1:3. Aquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Nós fomos chamados pela sua glória. 2. 1 de Pedro 5:10 diz que Deus nos chamou à sua eterna glória. Então ele nos chamou pela sua glória e nos chamou à sua eterna glória. Isso significa que ele nos chamou para participar da sua glória eterna. Precisamos entrar na sua glória eterna. Esse é o chamamento de Deus, é nisso que Deus está nos introduzindo, na sua glória eterna. Como nós entramos na sua glória eterna? Pelo processo da salvação completa de Deus. É dessa maneira que entramos. Agora mesmo estamos no processo de entrar na eterna glória de Deus. 3. Conforme 2 Timóteo 2:10, a salvação de Deus é com eterna glória. Isso indica que glória eterna é o alvo final da salvação de Deus. Quando recebemos o Senhor, fomos salvos. Eu achei que eu era apenas perdoado, mas algo glorioso veio a mim. Mas eu não tinha entendimento do que aquela coisa gloriosa era. Era, na verdade, o próprio Senhor. Esse foi o início da minha salvação. Mas eu não percebia que a salvação é para nos introduzir na glória. E essa salvação é com a eterna glória. O ponto no esboço diz que isso indica que a glória eterna é o alvo final da salvação de Deus. Isso é 2 Timóteo 2:10. Paulo disse que tudo suporto por causa dos escolhidos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. A salvação de Deus é com eterna glória, que significa que a eterna glória é o alvo dessa salvação. Ponto 4. A salvação de Deus nos conduz à sua glória. Isso vem de Hebreus 2:10, que diz que Deus está conduzindo muitos filhos à glória. Conduzir significa que há uma jornada, um processo. Indo de um lugar para outro, estamos sendo conduzidos para a glória. E esse versículo é muito iluminador, que diz que porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem são todas as coisas, ao conduzir muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Aqui menciona a salvação e conduzir para a glória. Significa que a salvação de Deus nos conduz à glória. A salvação que recebemos do Senhor não é meramente o perdão dos pecados e ter algum tipo de paz interiormente. Essa salvação nos conduz à glória. Então, nós estamos agora no caminho para a glória. Cada um de nós está nesse caminho. Porque aquele que está nos salvando, ele é o autor da nossa salvação, ele é o pioneiro, o precursor, aquele que lidera como homem, nos conduz para a glória de Deus. Estamos indo para a mesma glória que ele possui. Essa é a nossa salvação. Fomos salvos para a glória. A salvação é o processo que nos conduz à glória, como o alvo desse processo.
5. No Evangelho de João, lemos que a palavra que é Deus tornou-se carne e armou tabernáculo entre nós e que nós vimos a sua glória. Então, essa glória, repito, é Deus expressado. Ninguém jamais viu o próprio Deus. Deus próprio é invisível. Ninguém o viu. Mas nós podemos contemplar a sua glória. Então, a glória de Deus é para que contemplemos, para que ele seja manifestado e expressado, para que ele seja visto pelos homens, especialmente pelos homens. Nós não podemos ver o próprio Deus. Então, o versículo diz que nós contemplamos a sua glória. Quando o Senhor veio, ele declarou Deus. Ele glorificou Deus, ele expressou a Deus, ele tornou Deus visível no ser humano. Mas ninguém jamais viu Deus diretamente. É isso que Deus deseja. Ele deseja ser glorificado e expressado, para que ele seja visto. 6. Como crentes, nós estamos sendo transformados na glória de Deus e seremos introduzidos na glória. Isso vem de 2 Coríntios 3,18. Somos muito familiarizados com esse versículo. Mas todos nós, com o rosto desvendado, contemplando e refletindo como um espelho a glória do Senhor. Estamos contemplando a glória do Senhor. Isso é algo que nós podemos contemplar. Estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Senhor Espírito. Então, como nós podemos entrar em glória? É pela transformação. Estamos sendo transformados de glória em glória. A transformação é uma parte principal da salvação de Deus. Na regeneração, recebemos a vida de glória. E esse foi o próprio Cristo entrando em nós para ser a nossa vida de glória. Mas progredimos no processo de entrar na glória até que todo o nosso ser seja envolvido em glória. O nosso espírito está em glória porque Cristo veio para o nosso espírito, mas agora precisamos que nossa alma seja glorificada, transformada e glorificada. Esse é o processo de entrarmos gradualmente na glória. Então fomos levados de glória por meio da transformação da nossa alma e por fim alcançará nosso corpo mortal na transfiguração na vinda do Senhor. Então, a glória dele saturará o nosso ser tripartido. Agora mesmo estamos sendo conduzidos à glória por meio da transformação. Eu realmente sinto que uma das bênçãos de estarmos aqui no treinamento de tempo integral é que vocês estão no processo de transformação. O Senhor está conduzindo você para a glória, passo a passo, pouco a pouco. Ele está nos conduzindo à glória por meio da transformação. Efésios 5 diz que Cristo está santificando a igreja ao santificá-la, lavá-la pelo lavar da água da palavra para apresentá-la gloriosa a ele, uma igreja gloriosa. Então essa santificação nos conduz a glórias. Santificação e transformação são muito relacionadas. 7. Por fim seremos glorificados com Cristo, para termos a glória de Deus para a expressão de Deus na Nova Jerusalém. Então, por fim significa que ainda não temos, está por vir. Então, o cumprimento pleno da nossa esperança será na Nova Jerusalém. Quando nos tornarmos a Nova Jerusalém, teremos Cristo como nossa esperança da glória plenamente desenvolvido em nós, florescendo e expressado em nós. Essa será a consumação da nossa esperança, o fato de tornarmos a Nova Jerusalém. É uma coisa maravilhosa essa questão de sermos conduzidos à glória. E então todos os dias estamos sendo conduzidos à glória. Todos os dias estamos sendo conduzidos à glória. Em Romanos 8:30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou.
A nota de rodapé diz ali que a glorificação é o passo na salvação completa de Deus, no qual Deus completamente saturará o nosso corpo de pecado, que é de morte e é mortal na sua natureza, segundo o princípio de ele regenerar o nosso espírito com seu espírito. Esse é o mesmo princípio. Ele entrou no nosso espírito, saturou nosso espírito. Segundo esse princípio, ele saturará nosso corpo mortal, que está em morte e é mortal, com a glória de Deus na sua natureza. E com isso, nosso corpo será ressuscitado para ser como o corpo glorioso do seu Filho. E nesse passo da salvação, Deus obterá a sua plena salvação, que será manifestado por fim na Nova Jerusalém, na era vindoura. A Nova Jerusalém é a manifestação final e máxima, a plena expressão de Deus na humanidade. Ela será o cumprimento total da nossa esperança da glória. 8. A característica marcante da Nova Jerusalém é que ela tem a glória de Deus, sua expressão. É uma cidade que expressa Deus de maneira coletiva, pela humanidade glorificada, deificada. Essa é a glória que é a nossa esperança. Nada mais do que a Nova Jerusalém, nada senão a Nova Jerusalém será a nossa esperança da glória. Ela tem a glória de Deus, que significa que ela tem a glória de Deus, ela expressa Deus. A nota diz que a glória de Deus é a expressão de Deus, Deus expresso. Nós fomos predestinados para essa glória e chamados a essa glória. Estamos sendo transformados para essa glória e seremos conduzidos nela. Por fim, seremos glorificados com Cristo, teremos a imagem de Deus para a expressão de Deus na Nova Jerusalém. Esse é o nosso destino predeterminado, fomos predestinados para isso. Ok? Letra A. Toda a cidade da Nova Jerusalém terá a glória de Deus, que é o próprio Deus resplandecendo através da cidade. Esse não é um resplandecer físico. O irmão Lee diz que alguns dizem que essa glória é como um iluminar, um resplandecer. Não podemos dizer que não haja resplandecer, mas não é isso que é a glória. A glória é a expressão de Deus. Uma definição da glória, o irmão Lee diz que a glória é o esplendor de Deus. Há um esplendor na expressão de Deus. Não é como uma luz física a qual seremos conduzidos, mas é o próprio Deus resplandecendo pela cidade. Então, a cidade é um difusor da glória de Deus. A luz ilumina a cidade. Cristo, como cordeiro, é a lâmpada, e a luz na cidade resplandece por meio da cidade para as nações que estão ao seu redor. Essa é a glória que estará lá no novo céu e na nova terra, a Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, o Deus de glória resplandecerá por meio do Cordeiro que está na cidade para todas as nações. Essa será a glória à qual entraremos. Na verdade, a glória de Deus será o conteúdo da Nova Jerusalém, porque essa cidade será completamente cheia de glória. Significa que nós seremos cheios de glória na Nova Jerusalém. Esse é o nosso destino, certo? Teremos a glória em nós. Vocês têm a sensação de que vocês têm a glória em vocês? Eu acho que sim. Quando vocês exercitam o seu espírito, invocam o Senhor, às vezes orando e lendo a palavra, que sensação vocês têm? Glória! Algo está em vocês. Esse algo irá crescer e crescer e crescer e, por fim, irá florescer e resplandecerá a partir de você. Essa glória é o próprio Deus, é Cristo em vós, a esperança da glória. A cidade de Nova Jerusalém será completamente cheia de glória. Isso é muito parecido à figura do Antigo Testamento, do tabernáculo e do templo. No tabernáculo, no final do livro de
Êxodo. O tabernáculo foi erigido e o que aconteceu? A glória do Senhor entrou nele. E o templo foi construído em 1 dos Reis. Salomão o dedicou, orou e o que aconteceu? A glória do Senhor o encheu. Então, a morada de Deus, a nova Jerusalém está cheia da glória de Deus, cheia de Deus, Deus manifestado e expressado. 9. A vida da igreja hoje também deve ter a glória de Deus, manifestando-o e expressando-o nesse atributo divino maravilhoso. O versículo Efésios 3:21, onde Paulo diz que a ele seja a glória na igreja. Vocês já viram a glória de Deus na igreja? Acredito que todos temos visto a glória de Deus na igreja. Eu estava conversando com minha esposa hoje de manhã, lembrando da primeira vez que entramos na vida da igreja. Eu vim para a primeira reunião minha, quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, na igreja em Los Angeles, e eu vi algo naquela reunião. Eu não consigo descrever o que eu vi. Tinha que ser a glória de Deus. A glória, eu vi a expressão de Deus em Cristo nos santos. Isso deixou ou fez uma impressão em mim, a fim de que eu simplesmente deixei toda a minha experiência cristã do passado. E eu falei, eu vou permanecer com essas pessoas pelo resto da minha vida. Eu estou deixando para trás o meu passado cristão. Eu tinha crescido no cristianismo, certo? Mas eu vi a glória de Deus na igreja, fui atraído, e a minha esposa tem a mesma história. Ela não estava na esfera cristã, ela era um incrédulo. Quando ela veio para a primeira reunião dela, ela viu a glória de Deus e ela foi regenerada. E ela conta o testemunho dela. No dia que ela invocou o nome do Senhor, ela sabia que Deus era real. Como ela sabia isso? Ela sabia que essas pessoas são o povo de Deus e que eu jamais sairei. É isso que ela disse. Então, a glória de Deus resplandece a partir dos santos na igreja, cativando-nos. Quando vemos a glória do Senhor na igreja, é algo maravilhoso, grandioso. Efésios 3:21 diz que a glória de Deus pode ser visto na igreja. E Paulo orou para que o Pai fortalecesse os crentes pelas riquezas da sua glória, pelo seu Espírito, para o seu homem interior, Cristo habitando no seu coração, sendo cheios até a plenitude de Deus. A Ele seja a glória na igreja. Devemos ver a glória de Deus na igreja. Isso torna a igreja um lugar muito especial. Sempre devemos ir para as reuniões da igreja, porque nas reuniões da igreja veremos a glória de Deus, veremos a manifestação e expressão de Deus no seu contato com os santos, se eles estiverem vivendo Cristo, expressando Cristo no seu viver. Pelo seu contato com Ele, a glória de Deus estará lá, e isso irá atrair você, encorajar você para prosseguir. C. A Bíblia revela a glória de Deus. E antes da reunião estávamos conversando, que a Bíblia é a história de glória. Revela a glória de Deus. Primeiramente, ela revela que Deus é o Deus de glória, Deus da glória. Quando Estevão falava aos fariseus, aos religiosos judeus que o apedrejaram, ele disse: homens, pais e irmãos, ouvi, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão. Então, Estevão percebeu, ele sabia quem apareceu a Abraão quando estava em Mesopotâmia, num lugar incrédulo, ímpio. Eles adoravam ídolos, mas o Deus da glória apareceu a Abraão e falou com ele, e essa glória o atraiu e o chamou para fora daquele lugar
idólatra. Então, aqui é uma referência ao Deus da glória. E, então, acontece que a Trindade divina é o Deus da glória. Em Efésios 1,17 diz que o Pai, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e revelação. O Pai é o Pai da glória. 1 de Pedro 4,14 diz que se você é perseguido por amor a Cristo, o Espírito de glória e de Deus repousa em você. Então, esse Espírito aqui é o Espírito da glória. Em 1 Coríntios 2,8, diz que nenhum dos governantes desta era conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então nós temos o Pai da glória, o Espírito da glória e o Senhor da glória, que obviamente é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, a Trindade divina é o Deus da glória, completamente relacionado à glória. Sempre que você o contata, você ganha esperança do Espírito, certo? Porque ele é o Espírito da glória. Nós o desfrutamos como um antegozo da glória vindoura. Então, isso é Deus. Glória é algo que vem de Deus. Algo de Deus. Ele é o Deus da glória. Esse Deus tem um propósito eterno que ele fez na eternidade passada. Esse propósito eterno é para levar muitos filhos à glória. Então, glória relaciona-se com o propósito de Deus na eternidade passada. Está relacionada à predestinação dos seus filhos escolhidos. Em 1 Coríntios 2,7, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que estava oculta, a qual Deus predestinou antes das eras para nossa glória. Em Romanos 8, versículo 30, diz que a quem Deus predestinou, a esses também predestinou, e a esses também justificou, e a esses ele glorificou. Glória é algo predestinado por Deus para nós. Nada pode mudar esse destino. Deus nos predestinou para a glória. Então, esse propósito é para nos levar à glória. Nada pode pará-lo. Então, nós temos esperança. Temos Cristo em nós como esperança da glória. E nós temos o propósito de Deus para levar muitos filhos à glória. Isso deve nos encorajar. Deus tem um propósito. O próprio Deus fez esse propósito para que fôssemos levados para a glória. Depois de fazer esse propósito, diz que Deus nos criou como vasos preparados para a glória. Quando Deus nos criou, Ele nos criou como vasos preparados para a glória. Fomos criados para a glória. Nós fomos criados para manifestar o próprio Deus, para expressar Deus como glória, certo? Isso é algo que Deus fez na sua economia. Contudo, 4 diz que o pecado é carecer da glória de Deus. Então, depois de Deus nos criar, Ele nos preparou para a glória e algo aconteceu. Algo que perturba o propósito de Deus. O homem caiu em pecado. Então, Romanos 3:23 diz que, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quando carecemos da glória de Deus, nós pecamos e a nota diz que a glória de Deus é Deus expresso. Quando Deus é expressado, a glória dele é visto. Deus fez o homem a sua imagem para que o homem o expressasse com a sua glória. Santos, devemos considerar isso. Por que fomos criados? Para nenhum outro motivo senão expressar Deus em sua glória. Esse é o propósito da nossa existência. Mas o homem pecou e contradisse a glória de Deus. Em vez de expressar Deus, o homem pecou. Portanto, ele carece da glória de Deus. Esse carecer da glória e a expressão de Deus é pecado. O pecado não é somente as exigências da justiça de Deus, mas também existe a exigência da sua glória.
O homem ofendeu a lei justa de Deus e também carecemos da glória de Deus. Portanto, todos estamos sob a condenação de Deus. Essa é a situação triste do homem caído. Mas não é o fim, porque Cristo veio. Ele realizou o ponto 5, ele realizou a redenção para o homem caído. E na sua realização da redenção, ele satisfez a exigência da glória de Deus. E também satisfez a glória e a justiça de Deus. Então, ele cumpriu um propósito, a exigência tripla de Deus. Ponto 6. Por meio do Evangelho da glória de Deus, Deus chamou-nos à sua eterna glória. O que aconteceu? O Evangelho. Após Cristo ter realizado a redenção, Deus ficou satisfeito e o Evangelho foi pregado. O Evangelho é a glória de Deus. Se o Evangelho for proclamado de maneira adequada, Deus resplandece no coração dos homens. Nós fomos chamados para proclamar a glória de Deus. O Evangelho da glória de Deus. Por meio desse Evangelho, Deus nos chama à sua eterna glória. Agora, nós voltamos para a linha da glória de Deus. Agora, Deus nos reintroduziu na linha da glória de Deus por meio do seu Evangelho. Por meio do Evangelho, Cristo entrou em nós com uma esperança da glória. Então agora nós temos esperança. Antes não tínhamos esperança, mas por meio da redenção de Cristo e pela proclamação do Evangelho e ao crermos nele, Cristo entrou em nós. Nós não sabíamos no momento em que recebemos Cristo que nós fomos chamados para a eterna glória de Deus. Provavelmente nós não tínhamos consciência alguma disso. Mas agora, por meio da palavra de Deus, sabemos que essa proclamação do Evangelho é para chamar as pessoas para a glória de Deus. O destino deles é a glória de Deus. Certamente não é para ir para os céus, certo? E sim é para entrar na glória de Deus. 7. Cristo em nós é a esperança da glória. Esse é o resultado da proclamação do Evangelho de Cristo, certo? O que acontece? Nós cremos e Cristo entra em nós. E esse Cristo em nós é a semente, a vida da glória. Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a nossa vida, for manifestado, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Cristo está em nós como a semente da glória, a vida da glória. Cristo, que é nossa vida, está oculto agora, as pessoas não podem vê-lo em nós, porém um dia será plenamente manifestado. E então seremos manifestados com ele em glória. Então ele será manifestado quando ele vier e também será manifestado por meio de nós. E nós seremos manifestados com ele em glória. Então agora nossa vida está oculta com Cristo em Deus, mas naquele dia quando o Senhor vier, quando ele voltar dos céus, ele também será manifestado por meio de nós e será manifestado em glória. E nós seremos manifestados com ele em glória. Isso vai acontecer. Esse é o nosso destino, porque estamos experimentando a salvação plena de Deus, que está nos levando de glória em glória. Então, todos os dias estamos entrando um pouquinho mais, cada vez mais em glória. É isso que precisamos fazer. Precisamos experimentar a transformação por meio do crescimento da vida divina, pela santificação na vida de Cristo, somos transformados. 8. Estamos sendo transformados à imagem do Senhor de glória em glória. Então, vemos que o processo de entrarmos em glória é gradual, progressivo, certo? Até mesmo nesta reunião, estamos entrando mais e mais em glória, de um grau de glória para outro. Então, nós ouvimos o Evangelho, recebemos a salvação de Deus,
Cristo, o próprio Cristo entrou em nós como a esperança da glória, a vida da glória, e essa vida está nos transformando para a sua imagem de glória em glória. Estamos no caminho para o ponto 9. O alvo da salvação orgânica de Deus e o último estágio dessa salvação é a glória. Esse é o alvo, esse é o nosso destino. Glória. A salvação nos leva para a glória. Muitas vezes, quando a glória é mencionada, menciona também sofrimento. Muito interessante. A fim de conduzir muitos filhos à glória, Deus tornou o capitão da sua salvação perfeito por meio de sofrimentos. Por que Cristo sofreu? Porque nós sofremos. Ele teve de ser aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Em Romanos diz que se filhos, também somos herdeiros. E se somos herdeiros, também somos co-herdeiros com Cristo. Se sofrermos com Ele, seremos também glorificados com Ele. E o próximo versículo 18 diz que, pois considero que os sofrimentos da era presente não são dignos de serem comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo teve esse conceito sobre sofrimentos. Outro versículo é 2 Coríntios 4:17. Os nossos sofrimentos devem nos ajudar a entrar mais na glória de Deus. A leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um peso eterno de glória. A glória que que tu me deste, eu também darei para eles, para que eles tenham a nossa glória. Essa glória é a glória da unidade da Trindade Divina. Isso também faz parte da história da glória. 11. A glória para Deus na igreja. Nós vimos isso antes, certo? Na igreja há glória em Deus. A Ele seja a glória na igreja. Isso é na era presente. 12. Haverá a glória de Deus no reino. Significa que na era vindoura, no reino, a glória de Deus estará lá no reino. E naquele momento, naquele ponto, os vencedores serão uma miniatura da Nova Jerusalém. Serão plenamente amadurecidos. A semente divina de glória será completamente manifestada, florescida, e eles terão a glória de Cristo e de Deus. E a oração em Mateus 6 diz que pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, o reino é uma esfera na qual Deus exerce o seu poder, expressando-se em glória. Então, glória está relacionada ao reino. Quando Cristo vier, seremos glorificados com Ele, nosso corpo será transfigurado. Então, a consumação final e máxima da glorificação é a transfiguração do nosso corpo de humilhação, sendo conformado a seu corpo glorioso. Em 1 Coríntios 15, Paulo diz algo muito interessante para mim, que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Ou seja, que contanto que tenhamos um corpo de sangue e carne, não somos qualificados para entrar no reino. O que significa isso? Precisamos de um corpo transfigurado para entrarmos no reino? Então, somente aquele que está em incorruptibilidade pode entrar, em corrupção, pode entrar em incorrupção. Desde que tenhamos uma parte corruptível em nós, não poderemos entrar em incorrupção. Então, Paulo falou isso sobre a ressurreição. No piscar de um olho, seremos mudados, transformados.
Ou seja, que seremos glorificados, o nosso corpo será transfigurado e estaremos lá no reino de Deus. 13. Estamos próximos ao final. A nova Jerusalém terá, na era vindoura, na eternidade, terá a glória de Deus. A nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus. O tabernáculo de Deus no Antigo Testamento estava cheio da glória de Deus. E a nova Jerusalém também é a noiva do Cordeiro. E essa noiva será a noiva gloriosa. Então a nova Jerusalém terá a glória de Deus. E finalmente, o último item, a glória de Deus na economia de Deus envolve deificação. Deus tornando-se homem para que o homem se torne Deus em vida, em natureza e em expressão, mas não na deidade. Então agora estamos sendo deificados, estamos nos tornando Deus. Eu creio que se iremos expressar Deus, precisamos nos tornar Deus. Precisamos ser mesclados com Ele completamente até nos tornar iguais a Ele em vida, em natureza e expressão. Deus tornou-se homem para se tornar homem, para expressar Deus na humanidade. Tudo que o Senhor fez, tudo que Ele falou, foi uma expressão de Deus. Que expressão maravilhosa! Então, Ele agora está nos deificando, a fim de que expressemos a Deus em glória. Louvado seja o Senhor pela glória! Ó, Senhor Jesus, introduz-nos na glória. Leva-nos adiante. Que nos importemos com nada mais do que a glória de Deus. Nós não queremos a glória dos homens, queremos a glória de Deus. Queremos viver na glória divina. Amém.